Era início de tarde em Campinas. Os raios do sol filtravam-se suavemente pela janela da cozinha, iluminando a mesa onde Dona Lourdes, com 86 anos, saboreava seu café quase frio. Suas mãos tremiam levemente, mas ela fazia questão de preparar sua própria bebida. Café feito pela filha é bom, mas o meu tem uma história, costumava dizer, soltando uma risadinha discreta. Enquanto isso, Patrícia, sua filha de 52 anos, trabalhava como enfermeira em um hospital local. Ela atuava em 2 turnos e vivia exausta, mas sempre se esforçava para visitar a mãe antes de começar seu plantão. No entanto, naquele dia, chegou atrasada. Mãe, desculpe, hoje foi um caos no hospital. Quase não consegui sair para almoçar, explicou Patrícia, recebendo um sorriso de Dona Lourdes, mesmo com os olhos cansados. Eu sei, minha filha, você corre o dia inteiro, mas não se esqueça de correr um pouquinho por você também, viu? Após um beijo na testa da mãe, Patrícia observou o ambiente. O aroma de lavanda preenchia a casa, misturando-se a lembranças do passado. Na estante, fotos amareladas revelavam o pai de Patrícia, que partira há 20 anos. Um profundo suspiro escapou de Patrícia ao comentar: Às vezes eu gostaria que a senhora morasse comigo. Seria mais fácil cuidar da senhora e deixar minha jabuticabeira aqui sozinha. De jeito nenhum, respondeu Dona Lourdes, com aquele tom firme que só as mães mais antigas possuem. Apesar do bom humor, Patrícia começou a notar pequenos lapsos de memória. Sua mãe, por vezes, deixava o fogo aceso, confundia os nomes das pessoas ou se esquecia de onde guardar as chaves. Contudo, Dona Lourdes disfarçava. Isso é coisa da idade, minha filha. A velha pensa tanto que acaba esquecendo o que não tem importância. Naquela noite, ao sair para o plantão, Patrícia sentiu um aperto no peito. Já passou por um momento em que o coração parou de bater por um segundo? Pois foi exatamente isso que aconteceu com Patrícia ao abrir a porta de casa e encontrar a mãe caída no chão da sala, fraca e sem forças para se comunicar. Ela acreditou que aquele seria o pior dia de sua vida, mas o que a idosa disse em seguida, com a voz quase inaudível, foi algo inimaginável que alterou completamente o destino daquela família. Você entenderá o motivo e ficará arrepiado ao descobrir o que havia por trás de tudo isso. Portanto, acompanhe-me até o final dessa história, pois o que ocorreu nas horas seguintes tocará seu coração de uma maneira que poucas narrativas conseguem. Na manhã seguinte, o céu de Campinas amanheceu nublado. Patrícia retornava do plantão quando seu celular tocou. Era Dona Cida, vizinha e amiga de longa data da família. Patrícia, desculpe ligar tão cedo, minha filha, mas sua mãe ficou um tanto inquieta na noite passada, disse Dona Cida com preocupação. O que ocorreu, Dona Cida? Patrícia perguntou, sentindo o coração acelerar. Escutei barulho no quintal. Fui olhar pelo vão da cerca e vi Dona Lourdes de chinelo, mexendo na terra perto da jabuticabeira. Ela falava baixinho, sozinha, dizendo que precisava esconder bem antes que se esquecesse onde colocou. Patrícia sentiu o peso do plantão aumentar ainda mais. Estou a caminho. Obrigada por avisar, respondeu, apressando-se para casa. Ao entrar, encontrou Dona Lourdes com o avental amassado, sentada na cadeira da sala, olhando para a mão, como se tentasse recordar algo que lhe escapara. Mãe, a senhora mexeu no quintal de madrugada? Patrícia perguntou com cautela. Não fiz nada, menina. Apenas conversei com o pé de jabuticaba. Ele me entende, sabe? A filha, com delicadeza, retirou o avental da mãe. A senhora sabe que pode compartilhar qualquer coisa comigo. O que tanto a preocupa? Dona Lourdes fitou a janela, como se buscasse uma resposta no exterior. Às vezes minha cabeça faz sombra, Patrícia. Precisamos deixar um fio de luz aceso para nos encontrarmos depois. Patrícia respirou fundo, desejando levar a mãe ao médico naquele mesmo dia, mas o relógio mostrava pouco mais de 8 da manhã e ela não havia dormido nada.
preparou um café forte para ambas e decidiu observar com paciência. Enquanto saboreava um pão com manteiga, Dona Cida bateu à porta, segurando uma embalagem de vidro. Trouxe um doce de abóbora que preparei ontem. Dona Lourdes sempre aprecia. Ô, minha amiga, você é uma luz, disse a idosa, abrindo um sorriso genuíno. Após a saída da vizinha, Patrícia tentou conversar novamente. Mãe, se a senhora sentir que está esquecendo as coisas, podemos anotar em um caderno. Não se preocupe, minha filha, já anotei o que realmente importa. A frase ecoou na mente de Patrícia, gerando um misto de alívio e preocupação. Ela começou a procurar pela casa discretamente, abriu gavetas e inspecionou a estante, mas nada encontrou. Ao varrer o corredor, notou um grãozinho de terra próximo à porta dos fundos. Antes de sair, Dona Lourdes segurou a mão da filha e, com um tom de preocupação, disse: Se algum dia eu ficar meio perdida, promete que vai me ajudar a lembrar quem sou? A filha riu, tentando aliviar a tensão. Claro, mãe. E se eu esquecer, a senhora me puxa a orelha, combinado? Essa troca leve entre elas trouxe um momento de conforto, em meio à incerteza que pairava no ar. Elas se abraçaram e Patrícia saiu, sem imaginar que aquela seria a última noite tranquila entre elas. Decidiu varrer o quintal à tarde, seguindo os vestígios de terra até a varanda. O vento balançava suavemente as folhas da jabuticabeira e o aroma da terra parecia intensificado, quase palpável. Enquanto varria, a vassoura raspou o chão e, sob o banco de madeira, descobriu uma colher antiga de jardineiro coberta de barro. Ao redor do tronco da jabuticabeira, a terra estava revolvida, como se alguém a tivesse escavado e depois coberto novamente. Mãe, você plantou alguma muda nova? Indagou Patrícia. Plantei lembrança, respondeu Dona Lourdes com sinceridade, deixando Patrícia intrigada. No final do dia, Patrícia telefonou para o Dr. Marcelo, geriatra do posto de saúde local, conhecido por sua paciência com os mais velhos. Doutor, minha mãe tem esquecido das coisas e ontem saiu à noite para mexer na terra. Estou preocupada. O médico respondeu. Compreendo, Patrícia. Traga a Dona Lourdes amanhã cedo. Vamos conversar com calma e realizar alguns testes simples. À noite, Patrícia se acomodou no sofá para descansar. Dona Lourdes sentou-se ao seu lado e acariciou os cabelos da filha, como fazia quando ela era pequena. Você se lembra quando seu pai trouxe a jabuticabeira num vasinho? Perguntou. Lembro, mãe. Eu tinha 7 anos. Patrícia recordou. Pois é, nós plantamos juntas. Quando a saudade aperta, eu converso com ela. Porque a árvore não responde com palavras, mas com paciência. Patrícia segurou a mão da mãe e afirmou: Estou aqui, tá? Se a senhora se perder, eu vou procurar até encontrar. Dona Lourdes respondeu: Eu sei, minha filha, por isso ando deixando pistas. A frase pairou no ar, carregada de significado. Pistas de quê, Patrícia? Indagou Dona Lourdes, mas Patrícia preferiu não pressionar, aproveitando aquele momento de silêncio, o único que ainda existia na casa. Do lado de fora, o bairro foi se apagando lentamente e, por um instante, as duas permaneceram ali, juntas, como se o tempo pudesse ser contido. Antes de dormir, Patrícia conferiu as portas, apagou as luzes e retornou ao quintal. Tocou o tronco da jabuticabeira com a ponta dos dedos. A casca era áspera e viva. Pensou em pegar a colher de jardineiro e cavar um pouco, apenas para saciar a curiosidade, mas se conteve. Amanhã, depois da consulta, se necessário, eu volto aqui. No quarto, Dona Lourdes já respirava fundo, vencida pelo cansaço. Patrícia sentou-se na beirada da cama e sussurrou: Vai dar tudo certo, mãe. Amanhã resolveremos isso juntas. Naquela madrugada, o primeiro sinal tornou-se ainda mais evidente. Por volta das 3 da manhã, Patrícia despertou com um leve ruído no corredor.
Levantou-se lentamente, abriu a porta e encontrou a mãe parada, fixando o olhar na parede desprovida de quadros, como se um retrato invisível estivesse ali. Mãe, o que aconteceu? Ela tentava recordar onde ficava nossa casa, e então percebeu que era exatamente onde você estava. Patrícia conduziu Dona Lourdes de volta ao leito, cobrindo-a com delicadeza. Dorme um pouco, amanhã conversamos, disse Patrícia. Amanhã, repetiu Dona Lourdes, fechando os olhos. Amanhã eu te conto onde a luz permanece acesa. Patrícia permaneceu observando a respiração tranquila da mãe, mas o sono não retornou. Dentro de seu coração havia uma inquietação, questionando o que, afinal, Dona Lourdes tentava proteger e de quem. Quando a manhã chegou, Campinas despertou com o aroma da chuva. Patrícia preparou uma mochila com documentos, água, um agasalho para a mãe e um novo caderno de capa azul. Anotou em letras grandes na primeira página informações relevantes sobre Dona Lourdes. Vamos, mãe. O doutor Marcelo está nos aguardando. Vamos, minha filha. Se eu esquecer o caminho, você me guia, disse a idosa com um leve sorriso. As duas saíram de casa de braços dados, enquanto as primeiras gotas começaram a cair. Patrícia trancou a porta, lançou um olhar rápido para a jabuticabeira e sentiu a mesma pontada de antes. O que estaria oculto ali? Mas ainda não era o momento de descobrir. Assim, com o coração dividido entre medo e coragem, elas avançaram para o que seria o primeiro passo de uma narrativa que guardava mais indagações do que respostas. Na manhã seguinte, o céu estava nublado e o vento soprava mais frio do que o habitual. Patrícia e Dona Lourdes retornaram da consulta com o Dr. Marcelo, mas o diagnóstico permanecia indefinido. Ele solicitou alguns exames, mas deixou escapar uma palavra que Patrícia temia ouvir: demência inicial. No carro, o silêncio entre mãe e filha era interrompido apenas pelo som dos pneus na rua molhada. Mãe, o doutor só deseja entender melhor o que está acontecendo, certo? Disse Patrícia, tentando transmitir calma. Eu sei, minha filha, mas eu já entendi o que está ocorrendo, respondeu a idosa, olhando pela janela. É apenas o tempo me convocando para recordar o que esqueci. Chegaram em casa próximo ao meio-dia. Patrícia preparou uma sopa leve e insistiu para que a mãe se alimentasse, antes de colocá-la para descansar. Antes de sair para comprar os remédios recomendados pelo médico, disse: Mãe, deita um pouquinho, eu volto logo. A mãe respondeu: Vai tranquila, minha filha, eu fico aqui quietinha. No entanto, o céu escureceu repentinamente, anunciando a chuva, e Patrícia apressou-se em direção à farmácia do bairro, onde encontrou uma fila extensa. Ao sair, seu celular vibrava incessantemente, e ao checar, percebeu que tinha 3 chamadas perdidas de Dona Cida. Aflita, Patrícia atendeu rapidamente e ouviu Dona Cida pedir que ela voltasse para casa imediatamente, pois sua mãe estava caída no quintal. O mundo parecia girar, enquanto, sem pensar 2 vezes, Patrícia deixou a sacola com os remédios para trás e saiu quase correndo pela calçada, com o coração acelerado e as pernas tremendo, sentindo o vento frio cortar seu rosto. Ao chegar, encontrou o portão da casa escancarado e Dona Cida, com as mãos trêmulas, apontava para o fundo do quintal. Ali estava sua mãe, próxima à jabuticabeira. Tentei levantá-la, mas ela está tão leve, comentou Dona Cida, demonstrando preocupação. Patrícia correu até sua mãe, que estava deitada no chão úmido com o vestido grudado ao corpo, os olhos semiabertos e o rosto pálido, mas ainda respirava. Ela se ajoelhou e segurou a mão da mãe, chamando: Mãe, mãe, fala comigo. Os lábios da idosa se moveram lentamente, como se formar palavras fosse um esforço. Você vai entender, disse Dona Lourdes, enquanto Patrícia, em pranto, tentava mantê-la consciente. Não diz nada agora, mãe. Fica comigo, por favor. Infelizmente, Dona Lourdes fechou os olhos e desmaiou.
Patrícia gritou por socorro e Dona Cida ligou para o SAMU. Os minutos até a chegada da ambulância pareceram uma eternidade, e Patrícia não soltava a mão da mãe, apertando-a contra o peito e sussurrando: Fica comigo, mãe. Eu prometo que vamos resolver tudo. Só não me deixe chamar agora. Quando os paramédicos finalmente chegaram, Patrícia ainda estava ajoelhada, com a roupa encharcada e o rosto molhado de lágrimas. Eles colocaram Dona Lourdes na maca e a levaram rapidamente. Vamos com calma, senhora. Ela ainda tem pulso, comentou um dos socorristas, tentando acalmar Patrícia. No hospital, ela esperou horas no corredor gelado e branco, enquanto o relógio parecia zombar dela a cada minuto que passava. Quando seu médico finalmente saiu da sala de atendimento, sua expressão era grave. Ela está muito fraca, desidratada, com sinais de desnutrição e confusão mental acentuada. Precisaremos observá-la por alguns dias. Como será que Patrícia enfrentará os próximos desafios que a aguardam? Patrícia assentiu, sem conseguir pronunciar uma palavra. Sentou-se em um banco do corredor e chorou em silêncio, perdida em seus pensamentos. Naquela noite, retornou sozinha para casa, onde a primeira coisa que notou foi o rastro de barro que ia da porta dos fundos até o corredor. Seguiu as marcas, como se algo a guiasse, levando-a até a cozinha, onde o pano de prato estava jogado no chão, e a colher de jardineiro reaparecia encostada na parede. Mesmo com o chão ensopado, decidiu ir até o quintal, enquanto a jabuticabeira balançava suavemente sob a leve chuva. Na manhã seguinte, Patrícia despertou com o toque do celular antes mesmo do sol raiar. Seu coração acelerou ao ver o nome do hospital piscando na tela. Alô? Respondeu com a voz trêmula, e a atendente informou que sua mãe havia passado a noite em estado estável, mas o médico solicitou que ela comparecesse o mais rápido possível. Sem hesitar, Patrícia levantou-se rapidamente, vestiu o primeiro casaco que encontrou e saiu quase em disparada, sentindo o vento gelado da manhã penetrar não apenas suas roupas, mas também sua alma. Sua mente oscilava entre o temor de perder a mãe e a culpa por tê-la deixado sozinha por tanto tempo. Ao chegar à recepção do hospital, dirigiu-se imediatamente ao balcão. Dona Lourdes Alves da Costa, por favor. A atendente conferiu os documentos e informou que ela estava no quarto 312, no segundo andar. Contudo, antes que pudesse seguir para o quarto, a atendente a interrompeu. Um momento. O médico estomou a caminho do quarto. Patrícia não se deteve e subiu as escadas, quase tropeçando em seus próprios passos, ansiosa para ver a mãe. Ao abrir a porta do quarto, encontrou Dona Lourdes deitada, pálida, com os lábios ressecados. Um soro gotejava lentamente e seus olhos estavam fechados, mas o peito subia e descia com fragilidade. Aproximou-se e segurou a mão fria e enrugada da mãe. Mãe, sou eu. Você está me ouvindo? Dona Lourdes abriu os olhos com dificuldade. Patrícia, você veio? Claro que vim, mãe. Estou aqui. Tudo vai ficar bem, tá? A idosa apertou a mão da filha com a pouca força que ainda possuía e, em um sussurro, disse: Não deixe o tempo levar o que é nosso. Patrícia não conteve as lágrimas, encostando a testa na da mãe. Você vai melhorar, vai sair daqui e nós vamos cuidar da jabuticabeira juntas, promete? Enquanto permanecia ali, recordou as palavras de sua mãe sob o pé de jabuticaba. Você vai entender. Mas naquele instante, o medo superava muito a curiosidade. Amanhã, mãe, amanhã eu vou descobrir o que você queria me mostrar, murmurou suavemente. Fechou o caderno azul que havia preparado para anotações, onde na primeira linha estava escrito: Dia em que encontrei minha mãe caída. Ela falou sobre algo debaixo do pé de jabuticaba. Chorou até que o sono a envolvesse. Enquanto isso, lá fora, o vento movia os galhos da jabuticabeira e, entre o som das folhas,
parecia que a voz de Dona Lourdes ainda sussurrava, fraca, mas firme. Quando você entender, filha, tudo fará sentido. A lembrança do balanço que seu pai fez para ela quando era pequena, amarrado na jabuticabeira, a fazia sorrir. Você ainda se lembra, mãe? Você ria tanto. Dona Lourdes parecia flutuar entre a clareza e o esquecimento. Mas antes que Patrícia pudesse formular uma pergunta, o monitor emitiu um sinal sonoro estridente. Uma equipe médica irrompeu pela porta, solicitando que a senhora aguardasse do lado de fora. Patrícia foi empurrada para o corredor, onde se encostou na parede, com as pernas trêmulas, enquanto os sons dos aparelhos e as vozes apressadas soavam distantes. Após alguns minutos, o médico apareceu e comunicou que sua mãe havia sofrido uma queda de pressão, mas que conseguiram estabilizá-la. Ele acrescentou que ela precisava de repouso e que Patrícia também deveria cuidar de si. Enxugando as lágrimas, Patrícia mencionou as falas estranhas da mãe, como a respeito do pé de jabuticaba e das memórias ocultas. O médico esclareceu que isso é comum em pacientes com confusão mental, pois o cérebro às vezes confunde memórias com sonhos. Contudo, Patrícia achava que tudo parecia tão vívido. O médico aconselhou que, naquele momento, o mais importante era permanecer ao lado da mãe e transmitir tranquilidade, pois isso seria mais eficaz do que qualquer medicação. Ao longo do dia, Patrícia se manteve sentada junto à cama, segurando a mão da mãe. A cada pausa recordava as palavras: Não deixe o tempo levar o que é nosso. Com a chegada do entardecer, a enfermeira trouxe uma sopa morna e insistiu que Patrícia precisava se alimentar um pouco para recuperar as energias. Ela tomou um pequeno gole, fitando a mãe que dormia. Os fios de cabelo branco espalhados sobre o travesseiro, a pele delicada como papel e a respiração lenta pareciam clamar por cuidado. Era o tempo que Patrícia deixava escapar na correria do cotidiano. Quando a noite se instalou, Patrícia cochilou na cadeira, exausta, e sonhou com o quintal de sua casa. Quantas memórias ainda estavam por vir? No sonho, a jabuticabeira balançava sem que houvesse vento, e sob sua sombra, uma caixa de madeira surgia entre a terra úmida, adornada com uma fita vermelha desbotada. A voz suave da mãe ressoava, afirmando que não deixara ouro, mas sim lembranças. Sobressaltada, Patrícia acordou com o coração acelerado e olhou para a mão da mãe, que ainda dormia, porém com um semblante mais tranquilo. No dia seguinte, a médica plantonista chamou Patrícia no corredor e informou que sua mãe estava estável, mas que precisavam observar como ela reagiria nos dias seguintes, dado que o quadro era delicado. A médica também disse que Patrícia poderia levar a mãe para casa depois, mas apenas quando ela estivesse mais forte, e que por hora o ideal era mantê-la sob vigilância. Patrícia assentiu e retornou ao quarto, sentando-se novamente ao lado da cama. Com determinação, disse à mãe que se comprometia a descobrir o que ela desejava revelar, mas que antes precisava se aprimorar. Naquele momento, os olhos de Dona Lourdes se abriram lentamente e, por um instante fugaz, uma lucidez iluminou seu olhar, um brilho singular que fez Patrícia sentir uma onda de esperança. A idosa esboçou um leve sorriso e fechou os olhos novamente, entregando-se ao cansaço. Se eu não lembrar, Patrícia, você lembrará por mim? Perguntou Dona Lourdes. Sempre, mãe, respondeu Patrícia, que permaneceu observando o semblante da mãe até o amanhecer. À medida que a luz do sol filtrava-se pela janela, algo dentro dela começou a se transformar. Uma certeza se instaurou. A mãe estava tentando comunicar algo significativo, algo que ainda precisava ser descoberto. Antes de sair para tomar um café e respirar um pouco de ar fresco, lançou um olhar para a mãe e sussurrou: Hoje vou até o quintal, mãe, e vou compreender tudo. O que Patrícia ainda ignorava era que essa escolha desvelaria a parte mais profunda e tocante daquela história.
Naquela tarde, o sol finalmente voltou a brilhar após dias de chuvas incessantes. Decidiu visitar a casa da mãe para recolher algumas roupas e documentos solicitados pelo hospital, mas no íntimo sabia que aquele não era o verdadeiro propósito da visita. As palavras da mãe reverberavam dentro dela como uma melodia que se recusa a silenciar. O portão ainda rangia ao abrir, e o perfume familiar da lavanda se entrelaçava ao aroma da terra úmida, que parecia mais intenso do que nunca. Patrícia atravessou a sala lentamente, atentando para cada detalhe: o crochê sobre o sofá, o rádio antigo, o relógio de parede parado às 3h15. Esses elementos, carregados de memórias, a convidavam a mergulhar mais fundo na busca por respostas. Tudo parecia familiar, mas havia um silêncio peculiar, um tipo de silêncio que pesa e que parece olhar de volta. Patrícia respirou fundo e dirigiu-se ao quintal. A jabuticabeira estava lá, robusta, com o tronco espesso e as folhas reluzindo sob o sol da tarde. As jabuticabas começavam a amadurecer, exalando um doce perfume que preenchia o ar. Ao parar em frente à árvore, Patrícia hesitou por um instante antes de ajoelhar-se. A terra ainda estava revolvida e o chão cedeu com facilidade quando ela enfiou as mãos. Mãe, o que a senhora estava escondendo aqui? Murmurou em voz baixa. A cada punhado de terra que removia, a lembrança da mãe observando-a da janela retornava com intensidade. Após alguns minutos de busca, seus dedos tocaram algo duro. Com cautela, Patrícia afastou o restante da terra até revelar uma caixa de madeira envelhecida, amarrada com um pedaço de fita de pano desbotada. Suas mãos tremiam ao erguer a caixa, e ela a limpou com a barra da blusa antes de acomodar-se no banco do quintal. Seu coração pulsava acelerado e por um breve momento hesitou em abrir. E se fosse algo que ela não estivesse preparada para encarar? Contudo, o amor pela mãe prevalecia sobre o receio. Ao puxar a fita, a tampa rangeu. Dentro da caixa encontrou cartas antigas cuidadosamente dobradas e uma fotografia em preto e branco. Na imagem, Patrícia, ainda criança, estava sentada no colo da mãe, enquanto o pai, em pé atrás delas, exibia um sorriso. Abaixo da imagem, uma folha mais recente, amarelada e escrita à mão, com letras trêmulas, chamou sua atenção. Patrícia desdobrou o papel, reconhecendo-a na caligrafia inconfundível da mãe. Se você está lendo isso, minha filha, é porque o tempo me venceu antes das memórias. Aqui dentro estão fragmentos da nossa vida, do amor que o tempo não conseguiu apagar. Se algum dia eu esquecer seu nome, lembre-se de quem sempre fui por você. E nunca pense que a velhice é o fim. Ela é apenas o início da despedida mais bela. As lágrimas começaram a escorregar sem que ela notasse. Patrícia pressionou a caixa contra o peito e permaneceu ali por longos minutos, paralisada. Oh, mãe, a senhora sabia que eu encontraria isso, não sabia? Murmurou, olhando para o céu. A brisa balançou as folhas da jabuticabeira e por um breve instante ela sentiu o aroma da mãe. O mesmo perfume suave de lavanda parecia ser uma resposta às suas indagações. De volta à sala, Patrícia decidiu abrir uma das cartas antigas, ansiosa para descobrir o que mais sua mãe havia deixado para ela. Datada de 1984, a mensagem dizia: Meu amor, se algum dia eu não estiver mais aqui, cuide da nossa menina. Ela possui o coração do pai e a minha teimosia. Era uma carta que a mãe escrevera ao pai, mas nunca enviou. A cada linha, Patrícia descobria uma faceta da mãe que desconhecia, revelando uma mulher que amava em silêncio e escondia sentimentos nas entrelinhas, transformando memórias em abrigo. Mais ao fundo da caixa, deparou-se com um pequeno caderno de capa vermelha, desgastado pelo tempo. Dentro, simples anotações chamavam sua atenção. Patrícia só gosta de sopa de legumes, não de canja. Ela dorme melhor quando canto baixinho. Hoje ela me chamou de herói e disse que deseja ser como eu quando crescer.
Com isso, Patrícia levou a mão à boca, tentando conter o choro. Aquilo não era apenas um caderno, mas um retrato da maternidade expresso em palavras que tocavam seu coração. Folheando até a última página, encontrou uma frase solta, sem data. Se algum dia eu esquecer o rosto dela, que Deus me permita recordar do amor. Ao fechar o caderno com delicadeza e pressioná-lo contra o peito, Patrícia observou o céu, onde o sol começava a se pôr, tingindo tudo de laranja. A jabuticabeira, agora em silêncio, parecia guardar consigo o último segredo de Dona Lourdes. Nesse momento, Patrícia lançou um último olhar para essa árvore e teve a sensação de que, de alguma forma invisível, Dona Lourdes ainda estava ali. Compreendendo até a mensagem que a mãe tentava transmitir, ela percebeu que não se tratava de um tesouro material ou de uma lembrança esquecida, mas sim da vida inteira convertida em amor, enterrado sob a terra. O amor materno é o único que continua a florescer, mesmo quando o tempo se esforça para arrancar suas raízes. E pela primeira vez em muito tempo, Patrícia sorriu entre lágrimas, agradecendo. Obrigada, mãe, por me ensinar que o amor não se extingue, ele brota. Com o coração apertado, mas repleto de gratidão, ela fechou a caixa e fez uma promessa a si mesma. Vou cuidar dessa árvore, mãe, como se fosse a senhora. O sol se despediu atrás dos telhados, mergulhando-se o quintal em um silêncio sereno, um silêncio que só existe quando o amor encontra a paz. A noite chegou lentamente e Patrícia permaneceu sentada na cozinha, com a caixa aberta à sua frente. A pequena lâmpada amarela projetava uma luz suave sobre as cartas espalhadas na mesa, onde cada papel parecia pulsar com um pedaço de vida, como se as palavras da mãe ainda conservassem calor. Ela deslizou os dedos pelas letras trêmulas, sentindo o relevo da caneta e se perguntava quantas histórias ainda estavam por vir. As cartas narravam dias simples, o primeiro dente que Patrícia perdeu, as noites de febre, os natais em família e o pai que partiu cedo demais. Havia uma ternura ali que o tempo jamais conseguiu apagar. Entre as folhas, deparou-se com um envelope diferente, mais recente, selado com fita adesiva. No canto, em letras grandes, estava escrito: para abrir quando o coração estiver pronto. Patrícia respirou fundo, suas mãos tremiam ao romper o lacre. Dentro havia uma folha dobrada e uma pequena fotografia dela com a mãe, já mais velhas, sentadas no quintal, rindo uma da outra. A letra era trêmula, mas firme. Minha filha, se você está lendo isso, é porque finalmente compreendeu que o amor requer tempo. Durante toda na minha vida, temi te perder para a pressa. Você sempre se preocupou em cuidar de tudo, mas esqueceu de cuidar de si mesma. Quando comecei a esquecer as coisas, o que mais me feria era pensar que poderia esquecer o som da sua voz. Então escrevi, cavei e escondi. Não para deixar um segredo, mas para te dar um motivo para voltar para mim, mesmo quando eu já não soubesse quem era você. Se um dia eu não lembrar seu nome, me abrace mesmo assim. As lágrimas escorriam lentamente enquanto Patrícia experimentava uma mescla de dor e alívio. Oh, mãe, a senhora nunca se esqueceu de mim, murmurou com a voz embargada. Entretanto, a emoção foi interrompida pelo toque do celular. Era o hospital. Alô, dona Patrícia. Sua mãe despertou e o coração dela disparou. Saiu apressada, pegou as chaves e dirigiu quase em estado de transe. Ao adentrar o hospital, suas pernas tremiam. No quarto, Dona Lourdes estava acordada, com os olhos marejados e a respiração curta, mas consciente. Mãe! Exclamou Patrícia, segurando a mão dela. Eu encontrei a caixa. Eu encontrei tudo. Dona Lourdes esboçou um sorriso fraco, mas repleto de ternura. Eu sabia que você conseguiria. Você sempre foi tão curiosa. Nesse momento, Patrícia continuou.
Escrevi tantas coisas lindas, mãe. Eu sabia que o tempo ia me afetar, então precisei deixar um rastro. Porque amor, minha filha, amor é algo que se planta para que outros venham e colham. Enquanto Patrícia chorava em silêncio, apertando a mão da mãe, um pensamento a dominou. Eu deveria ter vindo mais vezes, mãe. Deveria ter te ouvido mais. Dona Lourdes, com a sabedoria que só a experiência pode trazer, respondeu: Você veio agora, e isso é o que realmente importa. O silêncio que se seguiu foi doce e pesado. Um tipo de silêncio que só existe entre duas pessoas que se compreendem sem precisar de mais palavras. Como será que o amor se transforma ao longo do tempo? Dona Lourdes olhou pela janela e, com a voz frágil, perguntou: A jabuticabeira está bonita? Está sim, mãe. Está cheia de frutos. Então posso descansar tranquila, pois tudo o que plantamos com amor floresce, mesmo que não possamos ver. As lágrimas voltaram aos olhos de Patrícia, mas agora eram serenas. Ela se sentou na beira da cama, acariciou o cabelo da mãe e permaneceu ali em silêncio, ouvindo o som do monitor, a respiração calma, o coração que ainda pulsava, teimoso, belo, vivo. Horas depois, Patrícia deixou o hospital e o céu começava a clarear. Ao olhar para cima por um instante, jurou sentir o aroma da jabuticaba. No caminho de volta, refletiu sobre tudo o que a mãe fizera, sobre o amor transformado em palavras, a sabedoria escondida em gestos simples e o cuidado silencioso que só as mães possuem. Ao chegar em casa, colocou a caixa no centro da mesa e sussurrou: A senhora deixou o maior presente do mundo, mãe, um amor que nem o esquecimento pode levar. Na manhã seguinte, Patrícia chegou cedo ao hospital. A luz branca do ambiente não aquecia, mas o dia parecia mais luminoso do que os anteriores. No corredor, o odor de desinfetante e o barulho distante dos carrinhos metálicos criavam uma rotina que ninguém escolhe. Com apenas o caderno azul e uma caneta em mãos, ela estava decidida a anotar tudo: as palavras, os olhares, os momentos. A caixa já havia permanecido em casa, cuidadosamente guardada sobre o aparador da sala. Naquele silêncio da cozinha, Patrícia percebeu que a mãe nunca realmente se fora, pois ela transformara-se em uma lembrança viva, a mais bela de todas. Agora você também possui alguma recordação ou frase materna que ficou eternamente gravada em seu coração? Dr. Marcelo apareceu com um prontuário nas mãos e uma expressão reflexiva. Ele informou que sua mãe passara sua noite em paz. A pressão se estabilizara, mas ela se encontrava bastante fragilizada. Vamos garantir hidratação, observar a parte cognitiva e ajustar os medicamentos, disse ele. Ela mencionou algumas coisas ontem. Estava mais lúcida, comentou Patrícia, sua voz soando mais firme do que seu coração, repleta de esperança. O médico explicou que a lucidez pode surgir em janelas, em ilhas, às vezes abrindo e fechando. É crucial aproveitar quando ela se abrir, acrescentou. Patrícia assentiu e entrou no quarto como quem pisa com cautela em suas próprias memórias. Dona Lourdes dormia, seu rosto parecia menor no travesseiro grande e seu corpo leve sob o lençol. Patrícia aproximou-se da cadeira e segurou a mão da mãe, permanecendo em silêncio enquanto sentia o ritmo da respiração. Após algum tempo, a enfermeira Teresa entrou, sorrindo com a sabedoria de quem já viu muito e aprendeu a acolher com gestos simples. Trouxe um algodão com lavanda, dona Patrícia. Às vezes isso ajuda no descanso, disse ela. Obrigada, respondeu Patrícia, emocionada com a coincidência do perfume que era o cheiro da casa dela. Enquanto Teresa ajustava o soro, Dona Lourdes abriu os olhos lentamente. Filha, tô aqui, mãe, disse Patrícia, inclinando-se mais perto. Dorme mais um pouco se quiser. Não, fica só quietinha, pediu Dona Lourdes. Patrícia percebeu que aquele silêncio pedido era diferente. Não era vazio, mas uma conversa que dispensava palavras. Ela permaneceu ali,
apenas ficou. E naquele permanecer começou a recordar detalhes que o tempo havia afastado, como o pano de prato de galinha, a canção suave que a mãe cantarolava em dias chuvosos e o jeito de dobrar o lençol como se estivesse rezando. Passaram-se minutos, talvez horas, sem que ninguém dissesse nada. O silêncio reinava como uma ponte entre elas. Dona Lourdes olhava para a janela de vez em quando, como se medisse o tamanho do céu, e então voltava os olhos para a filha, como quem avalia a imensidão do amor. Patrícia murmurou em certo momento: Se eu esquecer, você canta? Canto, mãe. Qual música? Era uma casa cheia de peculiaridades, onde Patrícia, entre risos e lágrimas, entoava uma canção antiga, desprovida de teto e de tudo. Começou com uma voz suave, desafinada intencionalmente, como nos tempos de infância, criando um espaço que ninguém poderia adentrar. Dona Lourdes acompanhou um verso, mas logo parou, exausta, embora um sorriso permanecesse em seus lábios, como uma lembrança do passado. Mais tarde, doutor, Marcelo retornou e a situação se tornou sensível, exigindo que o conforto e a qualidade da presença fossem priorizados. Patrícia, precisamos nos alinhar. Você possui uma rede de apoio? Perguntou o médico. Tenho a dona Cida, que é minha vizinha. E eu estou aqui, então você deve estar. Isso faz diferença. Ao se despedir, Patrícia abriu um caderno azul e anotou: Hoje o silêncio falou por nós. E logo abaixo, transcreveu uma frase da carta da caixa para não se perder. Se eu esquecer o rosto dela, que Deus me faça lembrar do amor. Ao entardecer, Dona Cida apareceu com um potinho de caldo de mandioquinha. Para você se alimentar, minha filha, disse ela. Somente conseguimos suportar a travessia quando lembramos da importância de nos nutrir. Obrigada, Dona Cida. A senhora sempre chega na hora certa, respondeu Patrícia, sentindo a conexão entre elas. É que mãe reconhece mãe. A vizinha tocou gentilmente o ombro de Patrícia e acrescentou: Hoje você é mãe da sua mãe. As duas permaneceram um pouco no corredor, observando o sono movimento do hospital. Para aliviar o clima, Cida contou uma história engraçada do bairro, sobre um cachorro que aprendeu a pular o portão e a roubar jabuticabas do pé. Patrícia riu pela primeira vez em dias, um riso breve, mas repleto de vida. De volta ao quarto, a noite chegava suave. Patrícia acendeu o abajur, ajustou a cama e aproximou a cadeira. Sua mãe parecia mais tranquila. Em um momento de clareza, levantou a mão, tocando delicadamente o rosto da filha. Você cresceu há tempos, mãe, mas aqui dentro eu ainda sou pequena, murmurou Patrícia. Que bom, pensou ela, respirando fundo como uma criança antes de encarar o medo. O silêncio retornou, agora quase acolhedor, enquanto do lado de fora os sons do hospital começavam a se atenuar. Patrícia pegou o celular, acionou o gravador e sussurrou para si mesma: Lembra disso, Patrícia? Quando ela pedir silêncio, é porque está te dizendo tudo. Guardou o aparelho, reclinou-se e por um instante fechou os olhos, sentindo que aquele quarto abrigava mais do que cansaço. Na verdade, ele guardava uma despedida que não tinha pressa, e ao mesmo tempo uma promessa de que algo ainda estava por vir, algo que ela não conseguia nomear. Antes da meia-noite, o monitor apitou suavemente, de forma regular, como um metrônomo de respirações. Patrícia ajeitou a coberta sobre o colo da mãe e falou baixinho, quase como um voto. Eu vou seguir suas pistas, mãe. Amanhã volto cedo e daremos continuidade do jeito que for possível. Assim, a noite os envolveu, com mãe e filha entrelaçando as mãos em um silêncio que aquecia o coração. Do lado de fora, Campinas repousava tranquilamente. Naquela manhã, Dona Lourdes abriu os olhos lentamente. Seu rosto, apesar do cansaço, exibia uma leveza renovada, como se tivesse feito as pazes com o tempo. Você chegou cedo hoje, minha filha, murmurou com a voz suave, mas clara. Sim, mãe, não quero perder um único instante,
respondeu Patrícia, retribuindo com um sorriso terno, típico de quem sempre teve mais amor do que forças. Sabe o que me faz rir? Comentou Lourdes. Passo o dia tentando recordar as coisas, mas o que mais me vem à mente é o aroma do bolo de fubá que eu preparava para você. Que lembrança doce e reconfortante, não é mesmo? Patrícia soltou uma risada, mesmo com os olhos umedecidos. Aquele com a casquinha crocante, exatamente. E eu sempre deixava o pedaço maior para você. Eu sei, eu fazia de conta que não percebia, só para você se sentir esperta. Ambas riram juntas, e o som ressoou suavemente, como uma melodia. Contudo, logo o silêncio tomou conta, e o olhar de Lourdes se perdeu em pensamentos distantes. Na noite passada, sonhei com seu pai. Ele estava ao lado da jabuticabeira e disse que o nosso tempo é como um fruto maduro, cai quando chega a hora. Patrícia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Mãe, não fale assim. A senhora ainda tem tantas histórias para compartilhar. Já contei o que era necessário. Agora é você quem deve continuar, minha filha. As lágrimas de Patrícia escorriam involuntariamente. Continuar o quê, mãe? A nossa lembrança, a memória é um fio. Quero que você nunca solte a ponta. Ela apertou a mão da mãe com firmeza. Nunca soltarei. O quarto do hospital já não tinha a mesma aparência. As flores trazidas pela vizinha, Dona Cida, começavam a murchar. O aroma do soro se misturava ao da lavanda no ambiente. Enquanto isso, Patrícia permanecia ao lado da mãe, adormecendo sentada, com a cabeça apoiada na beira da cama, despertando a cada suspiro mais profundo da idosa. O relógio do hospital indicava meio-dia. Do lado de fora, o sol entrava pelas janelas, banhando o quarto com uma luz quase dourada. A enfermeira entrou e arrumou os lençóis em silêncio, ciente de que aquele momento transcendeu qualquer medicação. Um amor antigo guardava energias para o próximo capítulo, pois, embora essa fosse uma narrativa triste, ela já começava a vomar, a preparar, em segredo, a emoção da reviravolta que ainda estava por vir. De repente, Dona Lourdes começou a falar em um tom quase confidencial. Patrícia, você se lembra quando comecei a esquecer seu nome? Patrícia respondeu afirmativamente. Pois bem, eu nunca deixei de lembrar de você. Apenas não conseguia encontrar o jeito certo de te chamar. Essas palavras desceram sobre Patrícia como um golpe e um abraço simultaneamente. O peso da lembrança, ou da tentativa de preservá-la, parecia comprimir seu peito. Ela se deitou ao lado da mãe, ainda vestida com o uniforme, e as duas se entrelaçaram em um abraço. Pela primeira vez desde que tudo começou, Patrícia cessou a luta contra o tempo. Abandonou o desejo de que a mãe recordasse e simplesmente se permitiu viver o presente. As horas se arrastaram, mas o que realmente importa é a conexão que permanece entre elas. Ao anoitecer, quando a enfermeira trouxe o jantar, Dona Lourdes já estava em um sono profundo. Patrícia a observou, notando o movimento suave de seu peito. Pegou o caderno azul, folheou as anotações e escreveu: Hoje. Lembrou do bolo e pensou que, mesmo que amanhã ela não se lembrasse mais, o importante era que Patrícia se lembrou por ambas. Isso era suficiente. Em seguida, fechou o caderno e o colocou sobre a mesinha ao lado. Segurou a mão da mãe e sussurrou: Está tudo bem, mãe. Eu prometo cuidar do que a senhora deixou. Eu prometo lembrar do que a senhora esquecer. Dona Lourdes não respondeu, mas um sutil sorriso brotou no canto de sua boca, e Patrícia sentiu que, mesmo sem palavras, a mãe a escutou. O restante da noite se desenrolou em silêncio. Patrícia adormeceu ali, de mãos dadas com a mãe, sonhando novamente com o quintal, com o aroma de jabuticaba e o eco de risadas antigas levadas pelo vento. No dia seguinte, o sol surgia lentamente quando o médico adentrou o quarto.
Ele realizou os exames de rotina, ajustou o soro e lançou um olhar a Patrícia que misturava respeito e ternura. Dona Lourdes é forte, está resistindo mais do que previmos, disse ele. Patrícia respondeu com um sorriso cansado. Ela sempre foi assim, teimosa, igual a mim. O médico assentiu e saiu. Patrícia retornou a se sentar ao lado da cama. O relógio marcava 6:30 da manhã, quando Dona Lourdes abriu os olhos novamente. Minha filha, sussurrou. Canta para mim? Patrícia segurou a emoção e respondeu: Canto sim, mãe. Qual a música? Aquela que eu cantava quando você ficava doente. Começou a cantar baixinho, com a voz embargada, mas firme. Dorme, meu amor. O mundo te espera. Sonha que a vida é boa e sincera. Enquanto cantava, percebeu a respiração da mãe se acalmando. O rosto de Dona Lourdes estava sereno, com o olhar fixo na janela, exibindo a expressão de quem está pronto para partir, mas em paz. Patrícia finalizou a canção com a garganta apertada, mergulhando em um silêncio contemplativo enquanto observava a mãe repousar. Naquele instante, compreendeu que a lembrança que a mãe deixava não deveria ser guardada com tristeza, mas com gratidão. Dentro daquele quarto simples, duas gerações se encontravam em um único gesto, o de nunca desistir de amar. Ela reclinou a cabeça no travesseiro, permitindo que as lágrimas escorressem em silêncio. Se você acredita que Dona Lourdes merece ser lembrada com respeito e dignidade, deixe seu comentário de justiças. O dia seguinte começou com o mesmo ritual, reforçando a conexão entre mãe e filha. Patrícia lavou o rosto na pia do banheiro do hospital, prendeu o cabelo em um coque apressado e retornou ao quarto 312 com um copo de café morno. Dona Lourdes dormia serenamente, com a respiração curta, porém regular. A enfermeira ajustou o soro e piscou para Patrícia como se dissesse que estavam unidas naquele momento. Qualquer alteração, me avise, disse a enfermeira ao sair lentamente. Sentando-se, Patrícia abriu o caderno azul e releu as anotações do dia anterior, esforçando-se para não deixar escapar nenhum detalhe. Nesse instante, a atendente da recepção bateu no vidro da porta e anunciou: Dona Patrícia, tem uma pessoa pedindo para falar com a senhora. Disse que é urgente. Quem seria? A mulher se apresentou como Helena, informando que era da pastoral da paróquia do bairro onde sua mãe reside. Patrícia levantou-se imediatamente e encontrou Helena no corredor. A mulher, com cerca de 60 anos, tinha o cabelo preso, vestia roupas simples e usava um crachá pendurado no pescoço com seu nome e a menção à pastoral da pessoa idosa. Desculpe por aparecer assim, minha filha, disse Helena com uma doçura firme. Sou amiga da sua mãe da paróquia. Nos encontrávamos nos encontros de idosos. Vim porque encontrei algo que acredito ser para você. Sua mãe me procurou há aproximadamente 2 meses e disse: Se eu começar a esquecer, entrega isso para minha filha quando ela parecer pronta. Helena retirou de sua bolsa um envelope pardo, bem fechado com o nome Patrícia escrito à caneta, trêmula, mas decidida. Esperei o momento certo. Hoje, ao rezar, senti que era agora. Patrícia engoliu em seco. Pegou o envelope com as mãos trêmulas e juntas elas retornaram ao quarto. Dona Lourdes permanecia dormindo, as mãos cruzadas sobre o lençol. Patrícia segurou o envelope por um instante, como se estivesse segurando um tempo inteiro, e o abriu com cautela. Dentro havia 3 itens: uma carta, um pendrive pequeno e um recibo de compra amarelado. Começou pela carta. Minha Patrícia, se este papel chegou até você, é porque minhas palavras em algum lugar ficaram insuficientes. Eu te conheço. Você carrega o mundo nas costas e chama isso de amor. Mas amor não é um fardo, minha filha. Amor é abrigo. Com amor, Lourdes. Eu deixei uma mensagem para o dia em que você precisasse de mim e eu já não pudesse mais me expressar. Está no pendrive. Pedi ao padre que gravasse com o celular e colocasse aqui.
E há mais. O recibo que você vê é de uma compra que fiz com a sua primeira assinatura como enfermeira. Como essas palavras a afetariam, você vai entender. Se algum dia eu esquecer da sua história, permita-me recordar do seu destino. É essencial ser cuidado por quem cuida, e não lute contra o tempo, pois ele apenas me chamou um pouco antes de você. Patrícia respirou profundamente com os olhos marejados e fitou o recibo de uma loja de instrumentos antigos, datado de muitos anos atrás. A descrição dizia gravador portátil, modelo usado, revisado, e no canto havia uma anotação a lápis: guardar risos e vozes. Sua mente viajou no tempo, relembrando o dia em que recebeu seu primeiro salário como enfermeira e levou flores para a mãe. Naquela mesma semana, Dona Lourdes apareceu com um gravador antigo, dizendo que era para que não esquecêssemos como é a nossa voz quando a vida se torna difícil. Sua mãe possui uma sabedoria rara, comentou Helena, olhando para a idosa. Durante os encontros, quando alguém chorava, ela dizia: a memória precisa de quem a segure na outra ponta. Patrícia sorriu com os olhos marejados, lembrando de como Dona Helena segurou por nós duas até agora. Posso ficar aqui um pouco, rezar em silêncio? Claro, respondeu Helena, sentando-se ao lado e fechando os olhos. Nesse momento, Patrícia pegou o pendrive e se dirigiu à estação de enfermagem. Com licença, conectou-o ao computador da equipe. A enfermeira Teresa lá aproximou-se curiosa e respeitosa. Se a senhora permitir, podemos abaixar o volume e ouvir juntas. Se for muito íntimo, eu me retiro. Fica, você já faz parte, respondeu Patrícia com um meio sorriso. A tela exibiu um único arquivo destinado à minha filha. Patrícia clicou em play e a voz que emergiu era um de Dona Ellie, mais forte do que a daquele corpo frágil de hoje, mas ainda assim doce e familiar. O som tinha chiados, o que apenas aumentava a ternura da mensagem. Patrícia, minha filha, se você está ouvindo isso, é porque chegamos naquele ponto em que a vida pede coragem. Eu gravei esse áudio no dia em que percebi que a mente começava a me pregar peças. Não queria te assustar, mas sim te preparar. Você acha que carrega o mundo, mas na verdade carrega a gente, eu, seu pai, esta casa, essa jabuticabeira. E preciso te dizer algo. Deixe o peso que não é seu. Aquela caixa sob o pé de jabuticaba não contém nada para vender, nada para dividir. Tem apenas o que fomos. É meu jeito de te dizer que sei de tudo, da sua correria, da sua culpa, do seu medo de me perder. E que eu te perdoo por qualquer ausência e agradeço por cada presença, até mesmo as pequenas. Se eu te chamar de moça da limpeza, me abrace. Se eu te referir como a menina do cabelo preso, me sorria. Eu ainda vou reconhecer você pelo modo como segura minha mão. Ah, e tem algo que guardei intencionalmente. Não é um segredo, é um rastro, e quando você descobrir, entenderá por que fiz questão de deixar algumas dores para trás. Vamos conversar sobre isso enquanto olhamos a jabuticabeira, combinado? O áudio silenciou e o corredor, que antes era repleto de sons, agora parecia envolto em um silêncio profundo. Teresa limpou discretamente um canto do olho, enquanto Patrícia respirava profundamente, tremendo por dentro, mas mantendo-se inteira. A última frase reverberava como uma promessa, indicando que havia algo oculto, um significado maior, aguardando-te o momento certo para se revelar. De volta ao quarto, Helena levantou-se e disse: vou indo, filha, retorno amanhã. E se precisar, a pastoral está à disposição para ajudar em tudo, seja comida, banho ou visita. Sua mãe auxiliou tanta gente ao longo da vida e agora chegou nossa vez. Obrigada, a senhora não tem ideia do quanto isso representa, respondeu Helena, aproximando-se da cama. Ela fez o sinal da cruz na testa de Dona Lourdes e saiu. Patrícia sentou-se ao lado da mãe, segurou sua mão e, em um sussurro, disse: eu ouvi sua voz, mãe. Prometo que vou descobrir esse rastro. E quando a senhora acordar,
Vamos ouvir juntas do jeito que combinamos. Ao entardecer, Dr. Marcelo entrou com os resultados dos exames. Clinicamente, estamos estáveis. A fragilidade persiste, mas as próximas horas serão cruciais, informou ele. Patrícia, com um tom que misturava cansaço e serenidade, perguntou: Está tudo bem, doutor? Estamos alinhadas, respondeu ele. Quando a noite se instalou, o quarto 312 ganhou uma nova luz. Não era só da luminária, mas a luz de saber que a história ainda guardava um fragmento essencial a ser descoberto. Um fragmento que Dona Lourdes deixara como quem borda um caminho. Patrícia encostou a testa na da mãe e disse: Descansamos hoje. Amanhã volto para casa. É dia de jabuticabeira. Enquanto a cidade iluminava suas janelas, a promessa de uma revelação crescia silenciosamente entre mãe e filha. Uma verdade que, ao chegar, transformaria tudo o que Patrícia compreendia sobre perda e permanência. Patrícia retornou ao hospital logo cedo, com o coração apertado e o pendrive no bolso. O corredor parecia mais silencioso do que o habitual, e a enfermeira Teresa sorriu ao avistar Patrícia. Ela dormiu quase a noite toda e teve um sono reparador, comentou Teresa enquanto organizava o prontuário. Patrícia assentiu e entrou no quarto, sentando-se ao lado da cama. Observou a mãe por alguns minutos como se estivesse gravando cada detalhe. O formato das sobrancelhas, a delicadeza da pele, o ritmo suave da respiração. Com um toque sutil, chamou. Mãe, sussurrou, eu estou aqui. Os olhos de Dona Lourdes se abriram lentamente, parecendo vagar por um instante, até que finalmente encontraram a filha e se iluminaram. Minha menina, você veio? Indagou Dona Lourdes. Nunca me fui, respondeu Patrícia com um sorriso umedecido. Nesse instante, doutor, Marcelo surgiu na porta de maneira discreta, acenando gentilmente com a cabeça. Se houver um momento de lucidez, aproveitem. Estarei por perto, comentou ele. Patrícia retirou um pendrive do bolso, enquanto Teresa trouxe uma pequena caixinha de som do posto de enfermagem e a conectou. O arquivo destinado à minha filha começou a tocar suavemente, e a voz de Dona Lourdes, gravada semanas antes, encheu o quarto com uma serenidade antiga. Ao ouvir sua própria voz, Dona Lourdes fechou os olhos e sorriu. Eu me lembro dessa fala, murmurou. Eu fiz para você para quando eu não estiver mais aqui. Patrícia encostou a testa na da mãe e agradeceu. Obrigada por ter pensado em mim mesmo quando a dor estava presente em você. Mãe, é isso, filha. Aprendemos a amar pelo que não podemos segurar. O áudio chegou ao fim e um silêncio confortável se instalou, aquele tipo que diz tudo, enquanto a luz do sol de Campinas entrava pela janela, traçando uma linha clara sobre o lençol. Patrícia. Lourdes chamou com a voz fraca, mas firme. Me promete uma coisa? Prometo. Não brigue com o tempo. Se ele me levar, plante no meu lugar. Eu vou plantar, respondeu Patrícia. Mãe, junto da jabuticabeira, tudo o que couber de nós duas. Não. Lourdes sorriu com um brilho fugaz nos olhos. Plante em gente. Gente é a árvore que caminha. Patrícia riu entre lágrimas, concordando. Está certo. Eu planto em gente. Dona Lourdes respirou fundo e seu olhar se tornou transparente, como aqueles que atravessam o que é visível. Eu nunca esqueci de você, Patrícia. Quando a mente falhava, o coração lembrava. E quando o coração se cansava, Deus lembrava por mim. Eu sei, mãe. Eu senti. Então, deixa eu descansar um pouco na sua voz, pediu Patrícia. Ela ajeitou o travesseiro, aproximou o rosto do de sua mãe e começou a cantar da maneira que ela tinha solicitado no dia anterior, a mesma canção curta de ninar, sem pressa. No meio da melodia, Dr. Marcelo abriu a porta e parou, respeitando o momento. Teresa ficou no corredor, cabeça baixa, honrando a liturgia da despedida. O tempo ali dentro parecia respirar em uníssono com elas. Patrícia, disse Lourdes quando a canção chegou ao fim.
Você é a parte do mundo que mais me encantou, e você representa em mim aquilo que jamais deixarei para trás, afirmou a filha, envolvendo-a em um abraço terno. As mãos de ambas permaneceram entrelaçadas por longos momentos. Patrícia percebeu que a respiração da mãe, embora ainda débil, apresentava uma calma renovada. Os olhos se alternavam entre abrir e fechar, como se guardassem um segredo valioso. Dona Lourdes sorriu, um sorriso pleno e tranquilo, de quem alcançou seu destino. Depois, fechou os olhos. O descanso chegou de forma suave, sem sobressaltos. Mantendo a mão sobre a da mãe, Patrícia parecia proteger uma chama pequena, evitando que se apagasse antes do tempo certo. Nesse momento, Dr. Marcelo entrou, tocando suavemente o ombro de Patrícia. Ela assentiu, ainda com o olhar fixo na mãe. Agradeço, doutor, por compreender que hoje a cura era diferente, disse Patrícia, reconhecendo a sensibilidade do médico. Ele respeitou o silêncio e se retirou. Teresa trouxe um copo de água e perguntou: Deseja que eu chame alguém da capelania em breve? Agora prefiro ficar, respondeu Patrícia decidida. Assim, permaneceu até o término da visita, enquanto a tarde adentrava pela janela, banhando os quartos em um tom dourado. Cada instante daquela conversa que não tinha pressa foi guardado com carinho, ressoando tão verdadeiro como se fosse a primeira. Quando o tempo se tornou escasso, Patrícia se levantou, ajeitou a coberta e deu um beijo demorado na testa da mãe, sussurrando ao seu ouvido. Amanhã estarei de volta e continuaremos, mesmo que em silêncio. Ao sair do quarto lentamente, pressionou-a do caderno azul contra o peito. Do lado de fora, respirou profundamente, sentindo que havia um rastro no quintal que prometia significado. Contudo, ali já carregava o essencial: uma despedida tecida de presença, perdão e esperança. Enquanto caminhava pelo corredor, percebeu que aquele dia transformara sua percepção sobre a perda, não como um término abrupto, mas como uma passagem que ilumina onde antes havia escuridão. Com o amanhecer, o dia nasceu lentamente em Campinas. O hospital parecia suspenso no tempo quando Patrícia entrou no quarto 312 com o caderno azul apertado contra o peito. Dona Lourdes dormia serenamente com o rosto tranquilo, como se tivesse encontrado um lugar confortável dentro do seu próprio cansaço. Como será a continuidade dessa jornada? A enfermeira Teresa arrumou o lençol e lançou um olhar carinhoso para Patrícia, fechando um pouco a persiana e permitindo que apenas uma faixa de luz atravessasse a cama. O relógio da parede indicou 8 horas e 15 minutos quando o Dr. Marcelo chegou em passos suaves. Ele examinou os sinais vitais, escutou o coração e fez um aceno discreto. Patrícia compreendeu antes mesmo de ouvir, sentindo que era o momento de se aproximar ainda mais. Sentou-se à beira da cama, segurou a mão da mãe com ambas as mãos e encostou sua testa na dela. Tô aqui, mãe, murmurou com a voz serena, como você me ensinou presente. A respiração de Dona Lourdes tornou-se mais espaçada, sem resistência, e não havia desespero, nem pressa. Nesse clima de tranquilidade, Patrícia entoou suavemente o mesmo refrão de Ninar, com a desafinação que fazia a mãe rir na infância. No último verso, percebeu a mão da mãe afrouxar lentamente, como se estivesse liberando um barco já ancorado, e então um silêncio profundo se instaurou, puro e sem justificativas. Nesse momento delicado, Teresa encostou-se à porta, com os olhos marejados, enquanto o Dr. Marcelo se aproximou, confirmou com o estetoscópio e falou em um tom suave, respeitando a fragilidade do momento. Foi em paz, declarou ele, e Patrícia assentiu sem chorar em voz alta. Seu pranto era contido, sentado, com os olhos cerrados e a mão ainda sobre a mão da mãe, durou um tempo que ninguém pôde medir, até que respirou fundo, beijou a testa de Dona Lourdes e sussurrou: Obrigada por me ensinar a ficar.
Os trâmites foram realizados com calma, e a capelania chegou logo em seguida. Helena da Pastoral apareceu com um terço simples e um abraço prolongado, trazendo um pouco de conforto. Dona Cida chegou mais tarde, abafando os soluços em um pano de prato que trazia na bolsa para qualquer eventualidade. A burocracia da despedida parecia insignificante diante da imensidão do amor que preenchia o quarto. À tarde, Patrícia retornou para casa a fim de organizar o velório. Ao abrir a porta com delicadeza, como se a casa pudesse despertar, foi envolvida pelo aroma de lavanda que ainda permanecia ali. Sobre o aparador, a caixa de madeira aguardava sua atenção. Patrícia sentou-se à sua frente e retirou uma fotografia em preto e branco, onde ela estava no colo da mãe, com o pai ao fundo e o quintal iluminado. Observou a imagem como quem acaricia as bordas de uma lembrança para que não se desfaça. No quarto, escolheu com carinho o vestido favorito de Dona Lourdes, aquele florido de mangas curtas que ela usava nos aniversários, e colocou na sacola junto com um lenço de tricô. Ao selecionar esses itens, Patrícia não podia deixar de se perguntar como cada detalhe carregava a essência da mãe que tanto amava. Antes de sair, parou em frente ao espelho e prendeu o cabelo da forma que a mãe apreciava. Era um gesto simples, mas carregava a mensagem: Eu te levo comigo. O velório ocorreu na capela do bairro, onde o aroma de vela e café fresco impregnava o ambiente. Pessoas entravam e saíam, cada uma trazendo um fragmento de história no bolso, como se cada uma delas fosse parte de um mosaico maior. Dona Cida ficou na cozinha acolhendo os que chegavam, enquanto Helena organizou uma reza em voz baixa. No meio da tarde, quando a sala se tornou mais vazia, Patrícia abriu o caderno azul e leu alguns trechos das cartas encontradas na caixa, tanto para sua mãe quanto para quem quisesse ouvir. Sua voz tremia, mas permanecia firme. E a frase: Se um dia eu esquecer o rosto dela, que Deus me deixe recordar do amor, pairou no ambiente, ressoando como um eco de amor e saudade. As pessoas responderam com um amém quase em coro, criando um momento de união em meio à dor. Antes do fechamento do caixão, Patrícia se aproximou, segurando uma caixa nas mãos. Com delicadeza, retirou de dentro o caderninho de capa vermelha, que continha anotações simples da infância, além de uma fotografia em preto e branco. Colocou ambos junto ao peito da mãe e disse, contendo as lágrimas: A senhora me deu isso para eu lembrar. Eu devolvo para afirmar que aprendi. Está tudo guardado em mim. Doutor. Marcelo observava à distância fazendo um gesto respeitoso, um aceno que simbolizava um pacto entre o que permanece e o que se despede, reforçando aí a conexão entre os presentes. Quando a noite chegou, a capela já estava serena. Patrícia encostou-se à parede, observando a mãe como se contemplasse o mar, ciente de que existem profundezas que não se explicam. Nesse momento, Helena se aproximou e indagou se Patrícia desejava que ela lesse algo. Leia, respondeu Patrícia, ansiosa por palavras que confortassem seu coração. Helena abriu o livro da pastoral e escolheu uma página ao acaso, onde encontrou a frase: Há memórias que Deus guarda para nós quando estamos cansados de guardar sozinhos. Patrícia sorriu com os olhos úmidos e respondeu: Ele guardou, eu senti, como se aquelas palavras fossem um bálsamo para sua alma. No dia seguinte, o cortejo seguiu em silêncio. Um vento morno soprava pela rua, espalhando folhas amarelas que dançavam ao sabor do ar. No cemitério, as palavras eram escassas, mas os toques de mãos e ombros se faziam presentes, criando uma rede de apoio mútua. Patrícia lançou 3 jabuticabas que trouxera do quintal, escolhidas ao amanhecer e ainda úmidas de orvalho. Fruto do que a senhora plantou, disse, deixando-as cair suavemente como uma homenagem ao legado que sua mãe deixara. Ao retornar para casa, o vazio parecia maior do que os cômodos, mas havia um fio que atravessava tudo. A promessa de Patrícia à beira do leito,
a voz guardada no pendrive e o rastro na jabuticaba. Após um banho demorado, vestiu uma roupa simples e foi para o quintal, onde o fim da tarde banhava as folhas em um dourado. O tronco áspero da jabuticabeira parecia mais vibrante do que nunca, evocando memórias profundas. No dia seguinte ao enterro, Patrícia despertou com o canto dos pássaros e um silêncio distinto em casa. Não era o vazio, mas uma presença calma, como se Dona Lourdes ainda estivesse pelos cômodos, organizando o dia com o mesmo cuidado de sempre. Sentou-se no banco de madeira, prendeu o cabelo como a mãe apreciava e tomou um café simples. A manhã estava morna e a jabuticabeira reluzia sob o sol, carregada de frutos escuros. Encostou a palma da mão no tronco da árvore, respirou fundo e sussurrou: Mãe, eu voltei. Abrindo o caderno azul, releu trechos das cartas e do bilhete, preparando o coração para o que estava por vir. Permitiu que a mente descansasse e ao desviar o olhar, percebeu uma pedra do caminho ligeiramente deslocada, com uma quina levantada, como se alguém tivesse mexido ali recentemente. Seu coração disparou e, ajoelhando-se, afastou a pedra com delicadeza, começando a retirar a terra com as mãos. Os dedos tocaram algo gelado. Patrícia puxou devagar e descobriu uma lata redonda de biscoito, antiga, com a tampa amassada. Limpou-a com um pano de prato e forçou o encaixe, ouvindo a tampa abrir-se com um rangido. Sentou-se novamente no banco de madeira, apoiou a mão na casca da árvore e fechou os olhos, permitindo que o vento soprasse suavemente, farfalhando as folhas como páginas de um livro. Não era um milagre, mas uma lembrança. Naquele murmúrio do quintal, teve a clara sensação de que a mãe a chamava pelo nome, não com palavras, mas com o coração. Eu estou aqui, mãe, disse calmamente. Vou cuidar do que a senhora deixou. Anotou no caderno. Hoje eu levei a sua voz até a porta que não sei atravessar, e a senhora levou a minha mão até a parte de mim que havia esquecido. O silêncio da casa já não era tão opressivo. Era um silêncio que acolhia. Patrícia levantou lentamente, colheu algumas jabuticabas e as colocou em um prato sobre a mesa da cozinha. Mordiscou uma delas e sentiu o doce intenso, seguido do azedo, a medida exata daquela ausência. No fundo da alma, ela tinha a certeza de que a história ainda não chegara ao fim, que outros segredos ainda estariam escondidos sob a terra do quintal. Havia um rastro a ser seguido, algo que Dona Lourdes prometera revelar quando o coração estivesse preparado. Patrícia sentia, pela primeira vez desde o início, que estava pronta para essa revelação. Do lado de fora, a noite iluminou as janelas, enquanto dentro da casa o ambiente respirou. O silêncio após a partida não era um desfecho, mas um intervalo onde se aprende a romper a casca, e em breve algo surgiria dali, algo que devolveria sentido ao tempo, ao quintal e à própria Patrícia. Dentro havia 3 coisas: um maço de recibos de mercearia, todos em seu nome ou sem identificação, com anotações a lápis. Pago em 103, a 100 Lourdes, completar leite do pequeno, rua de trás. Também havia uma caderneta de capa marrom, dessas de fiado, repleta de nomes, apelidos e datas. Zezinho, 2 pães, 120. Dona Rita, remédio da pressão, 2508. Uma nota escrita nas letras trêmulas da mãe dizia: Se um dia eu não puder cozinhar, paga as contas que prometi. Não deixamos a panela vazia no nosso bairro. Ao ler essas palavras, Patrícia sentiu a visão embaçar. Encostou a lata no colo, respirou fundo e, num impulso, chamou: Dona Cida. A vizinha surgiu na janela de avental e com olhos atentos. Querida, precisa de algo? Patrícia pediu. A senhora pode vir um minutinho? Dona Cida atravessou o portão e, ao avistar a lata, mordeu o lábio, como se reconhecesse um segredo antigo. Então você descobriu, sabia? Patrícia confirmou.
Desconfiava, minha filha. Tua mãe sempre ia à mercearia do seu Adalberto com aquele caderninho. Às vezes comprava o dobro, dizia que era para completar a mesa de quem ainda estava montando a vida. Em meio a essa conversa, Patrícia folheou a caderneta, onde encontrou páginas e mais páginas escritas em letras miúdas, com nomes de vizinhos e endereços curtos. Naquelas anotações havia detalhes como levar sopa quando esfriar, ver se a bombinha de Dona Zefa acabou e meninos da casa 14 merenda. Meu Deus, mãe! Murmurou Patrícia, com os olhos cheios de lágrimas. A senhora estava fraca e escondia isso de mim. Dona Cida, segurando a mão de Patrícia, comentou: pode ser que a fraqueza dela não fosse apenas por causa da idade. Ela vivia dividindo o que tinha. Com essas palavras ecoando em sua mente, Patrícia levantou-se e dirigiu-se à sala. No armário de madeira, na gaveta das toalhas, encontrou o gravador portátil antigo, o mesmo que acompanhava o recibo que veio no envelope. Dentro, havia uma fita etiquetada para os sábados. Seu estômago revirou e ela voltou correndo ao quarto, pegou algumas pilhas do controle remoto e fez o gravador funcionar. O botão rangeu, a fita girou e a voz de Dona Lourdes preencheu a casa com um chiado doce. Se você está ouvindo isso num sábado, é dia de sacolinha. Patrícia, minha filha, comecei isso escondido para você não brigar, mas não brigue. Era a única maneira de eu suportar o mundo. Eu separava um pouco do que comprava e montava sacolinhas. Arroz, feijão, um pedaço de queijo, às vezes fruta da jabuticabeira. Patrícia apertou o aparelho contra o peito e o entendimento a atingiu como um soco e um abraço ao mesmo tempo. A fraqueza de Dona Lourdes, a desnutrição, o corpo leve demais, tudo começava a fazer sentido. Não era desleixo, não era descuido, mas uma escolha dolorosa e silenciosa. Ela vinha dividindo seu próprio prato para manter outras mesas aquecidas. Eu devia ter percebido, disse Patrícia, engolindo o choro. Não, minha filha, respondeu Dona Cida, firme e suave. Ela fez de um jeito que ninguém visse, para ser dela com Deus. Assim, deixava na porta de quem necessitava, sem identificação, sem alarde, sem constrangimento. A vergonha não pertence a quem recebe, mas a quem finge não perceber. O gravador fez um leve clique e seguiu. Se eu não estiver mais aqui quando você ouvir, veja se continua do seu jeito. Não precisa ser idêntico. Pode ser uma sopa, um pão, uma visita, o que você tiver à mão. O que você faria para manter essa conexão? Não deixe a rua esquecer que somos vizinhos, e se houver dúvida, a caderneta conhece o caminho. Patrícia retornou ao quintal com a lata, a caderneta e o gravador. Sentou-se novamente em frente à jabuticabeira, passando a ponta dos dedos sobre os nomes anotados na caderneta. Zezinho, Cida da Feira, Seu Genaro, Gota, 0110. Ao final da última página havia uma anotação breve, recente, tremida, mas clara. Se eu faltar, Patrícia continua. Helena sabe onde guardar as sacolinhas, não esquecer. Meninos da casa 14, leite. Com isso em mente, Patrícia respirou fundo e levantou-se decidida. É sábado ainda? É sim, então vamos começar hoje. Ela armou que tinha arroz, feijão, um pacote de macarrão e uma lata de leite em pó que comprara dias atrás para amor à mãe e que permanecia lacrada. Dona Cida trouxe pão e alguns legumes da feira. Juntas, embalaram tudo em sacos simples amarrados com barbante. Patrícia prendeu um bilhetinho em cada um, com a letra hesitante de quem chora e escreve ao mesmo tempo. Com carinho, da casa da jabuticabeira. Essa pequena ação poderia fazer toda a diferença na vida de alguém. E a casa 14? Perguntou Cida. Eu mesma levo. O sol se punha quando Patrícia atravessou a rua com a primeira sacola e bateu na porta azul. Uma menina magrinha atendeu, surpresa, e uma senhora, a avó, apareceu atrás com um olhar cansado.
Boa tarde, eu sou a Patrícia, filha da dona Lourdes da casa de esquina. Ao ouvir o nome de sua mãe, a avó levou a mão à boca. Ela quem deixava as sacolinhas, né? Pensei que era o anjo. Patrícia respirou fundo para não deixar a voz falhar e explicou que hoje é sábado e estamos continuando. A senhora chorou em silêncio, enquanto a menina abraçou a sacola como se fosse um presente que conhecia há muito tempo. Patrícia tocou o ombro das duas sem discursos e voltou para casa com passos firmes, sentindo um vazio menos pesado. Agora sabia que o rastro que a mãe deixou não era um segredo, mas uma trilha a seguir. De volta ao quintal, o crepúsculo iluminava laranjas e roxos nas folhas. Patrícia deu play novamente no gravador e a voz de Dona Lourdes soou como uma bênção final. Quando você entender, verá que não escondi nada. Eu apenas plantei em um lugar que você encontraria quando estivesse pronta. Com lágrimas nos olhos, Patrícia sorriu ao colher algumas jabuticabas, deixando 3 delas aos pés da árvore, como se estivesse devolvendo o primeiro fruto. Pela primeira vez, a casa parecia respirar, não apenas com memórias, mas também com promessas de futuro. O domingo amanheceu tranquilo, mas no interior da residência de Dona Lourdes, o ar estava impregnado de lembranças e significados ocultos. Patrícia passou a noite em claro, refletindo sobre as recentes descobertas. A caderneta de doações, o gravador, as cartas e as palavras deixadas pela mãe pareciam compor um quebra-cabeça que ela começava a desvendar. No meio da manhã, Helena, da pastoral, apareceu batendo no portão, exibindo um sorriso triste, mas acolhedor. Eu soube, minha filha, disse, mostrando uma pasta de couro já gasta. Sua mãe me pediu para guardar isso. Disse que se um dia eu te visse cuidando do bairro como ela, era para te entregar. Patrícia enxugou as lágrimas e fez sinal para que entrassem. Estou cuidando, Helena, do meu jeito. Sentaram-se à mesa, a mesma onde Dona Lourdes costumava passar as tardes descascando legumes e anotando contas. Helena abriu a pasta e retirou um envelope carimbado do cartório, chamando aquilo de testamento invisível. Não é para deixar dinheiro, porque dinheiro acaba, é para deixar um propósito. Patrícia pegou o envelope, abriu com cautela e leu a primeira linha. O que será que aquele testamento traria de novo para sua vida? A caligrafia era da mãe, mas mais firme, escrita com atenção. Eu, Lourdes Maria de Andrade, deixo a minha casa, meu quintal e tudo o que há neles para minha filha Patrícia, com a condição de que a jabuticabeira nunca seja cortada e que o portão desta casa nunca fique trancado para quem tiver fome. O coração de Patrícia apertou ao ouvir essas palavras. Ela doou a casa. Helena sorriu e, como se percebesse a profundidade do momento, disse: Agora me contem. Vocês amam histórias emocionantes como essa? Deixem nos comentários amo essas histórias ou amei a história para trazermos mais relatos tocantes para vocês. A lembrança da mãe não era apenas um legado, mas uma convocação à partilha. Essa casa pertencia ao bairro e ela sabia que Patrícia saberia continuar. Patrícia respirou fundo. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer, mas junto a elas surgiu uma nova força, uma coragem que só nasce quando o amor se transforma em herança. Helena, a senhora acredita que dá para continuar isso? Perguntou Patrícia com a voz embargada. Dá, filha, respondeu a mulher com firmeza. A sua mãe começou sozinha, você já começou com o bairro inteiro. Nesse instante, Dona Cida entrou sem bater, trazendo um tabuleiro coberto com um pano. É para dar início ao sacolão da jabuticabeira que eu e a Helena decidimos criar, se você permitir. Patrícia riu pela primeira vez em dias, um riso genuíno, cansado, mas cheio de vida. Sim, vamos reunir quem quiser colaborar. Cada um traz um pouquinho e a cada semana montamos sacolinhas iguais às que sua mãe fazia. O nome foi uma ideia da Helena.
uma homenagem ao espírito comunitário que sempre permeou aquela casa. Patrícia olhou pela janela, onde o sol filtrava entre as folhas da jabuticabeira, projetando sombras redondas no chão da cozinha. Então, decidiu que aquela casa continuaria a ser o que sempre foi: um abrigo. Ao longo do dia, vizinhos começaram a chegar. Alguns trouxeram arroz, outros frutas e outros apenas vinham para um abraço. O riso das crianças brincando próximo à árvore preenchia os espaços antes marcados pelo silêncio, trazendo vida àquele ambiente. À tarde, Dr. Marcelo também apareceu. Estava sem jaleco, segurando uma sacola. Soube do sacolão e trouxe alguns alimentos do hospital, disse, meio sem jeito. E também vim expressar minha gratidão. Sua mãe me ensinou mais sobre cuidar do que todos os livros que já li. Patrícia sorriu, reconhecendo a minha sabedoria que sua mãe sempre compartilhou. O segredo dela era simples, doutor. Ela curava o que não tinha remédio. Com o sol começando a se pôr, o quintal ficou dourado, refletindo a renovação e a esperança que agora se habitavam aquele lugar. Helena, Cida e os vizinhos se despediram, prometendo retornar no sábado seguinte. Patrícia ficou sozinha por um momento, observando a jabuticabeira cujas folhas balançavam com a brisa suave. Sentou-se no banco e fechou os olhos, quando, de repente, um som suave chamou sua atenção. O gravador que estava sobre a mesa ligou-se sozinho, talvez por um acionamento acidental ou por algo maior. A fita girou e a voz de Dona Lourdes ressoou pelo quintal. Se você está ouvindo isso, é porque eu fui e você ficou. E é assim que deve ser. Não deixei nada que pese, apenas o que floresce. E quando você ouvir o riso das crianças, saiba que é a minha voz misturada no vento. Patrícia, chorando em silêncio, levou a mão à boca. Olhou para o céu, que se tingia de laranja, e respondeu: Eu ouvi, mãe, e vou cuidar do que floresce. Após essa conexão emocional, o gravador parou e o quintal ficou em paz. Levantou-se, colheu uma jabuticaba e a colocou na boca, sentindo seu sabor doce e azedo como a vida. Entrou em casa, acendeu a luz da cozinha e escreveu a última página no caderno azul. Hoje, o amor da minha mãe se transformou em semente, e aprendi que há partidas que não levam ninguém embora, apenas espalham o que é bom. Assim, a trajetória de Dona Lourdes não se perpetuou em memórias melancólicas, mas sim em gestos singelos, no riso das crianças, na reconciliação entre vizinhos e nas sacolas deixadas com sutileza nas entradas das casas. A jabuticabeira, robusta e imponente, guardava sob suas raízes o maior legado de todos. Um amor que se transforma, mas nunca se extingue. O primeiro sábado do sacolão da jabuticabeira amanheceu impregnado com o aroma de pão fresco e com passos que ecoavam na entrada. Helena organizava as mesas no quintal, enquanto Dona Cida amarrava barbantes nas sacolas. Os vizinhos chegavam trazendo arroz, legumes e leite, enquanto as crianças brincavam sob a sombra generosa das folhas. Patrícia, com o caderno azul aberto sobre a mesa da cozinha, consultava a caderneta marrom da mãe, anotando com caneta os nomes do dia. Hoje atenderemos a casa 14, a porta azul e o seu Genaro, comentou, deslizando o dedo pelas linhas escritas por Dona Lourdes. De repente, o portão foi levemente empurrado. A enfermeira Teresa apareceu, desprovida do jaleco, vestindo um vestido simples e trazendo uma expressão que mesclava timidez e bravura. Em suas mãos, segurava um envelope antigo, com as pontas dobradas. Patrícia, posso conversar com você por um instante? Indagou, criando um novo momento de conexão. Claro, entre, respondeu Patrícia, guiando-a até a cozinha. Teresa depositou o envelope sobre a mesa ao lado da caderneta e disse: Deveria ter trazido isso antes, mas esperei pelo momento certo. Creio que ele é hoje. Com um profundo suspiro, começou a relatar sua história.
Há muitos anos, quando tinha 19, trabalhava como caixa em um armarinho e sonhava em fazer o curso de técnica de enfermagem. Economizei, mas ainda faltava metade da matrícula e pensei em desistir. Certa vez, uma senhora pequena com um vestido florido comprou linha e agulha e, ao pagar, deixou um envelope com meu nome. É um incentivo de quem acredita em você, disse ela, sem se identificar, pedindo apenas uma coisa: prometa cuidar de quem cuida. Patrícia arregalou os olhos, sentindo a emoção subir à garganta. Era minha mãe? Questionou. E Teresa, percebendo a intensidade do momento, respondeu: só tive certeza quando a vi no hospital. Anos depois, entendi pelos seus olhos. No meu primeiro plantão com ela, voltei para casa e abri o envelope novamente. Sob o recibo de depósito, encontrei um bilhete que nunca tinha notado, colado no fundo. Teresa puxou cuidadosamente o papel dobrado e leu: se algum dia eu adoecer, me trate como a qualquer pessoa, mas cuide da minha filha como cuidaria da sua. Patrícia levou as mãos ao rosto, tocada pela mensagem. Desde o primeiro instante, eu observei atentamente vocês duas, continuou Teresa, e ao tomar conhecimento do sacolão, percebi que o pedido dela transcendia as limitações de um simples quarto de hospital. A enfermeira sorriu, seus olhos brilhando de emoção. Estou aqui para ajudar, disse ela, ressaltando a importância da conexão. O hospital abriga pacientes que recebem alta e não possuem condições de seguir uma dieta ou retornar às consultas. Posso facilitar uma conexão com vocês, entende? Cultivarem pessoas, como sua mãe mencionou. Patrícia respirou fundo, lutando contra as lágrimas que já umedeciam os cantos de sua boca. Ela te fez enfermeira para que um dia você pudesse me devolver o caminho, disse Patrícia, mas Teresa balançou a cabeça com suavidade. Não, ela me fez enxergar. A enfermagem foi um presente que a vida me ofereceu. Nesse momento, o olhar dela se encontrou, e as duas se abraçaram em silêncio, compartilhando uma conexão profunda. Do lado de fora, as vozes do bairro preenchiam o quintal com alegria. Um menino de aproximadamente 8 anos apareceu à porta, segurando uma bola furada. Tia Patrícia, hoje tem sacolinha? Perguntou ele, com um tom inocente. A avó pediu que eu perguntasse discretamente. Hoje tem sim, respondeu Patrícia, secando os olhos e esboçando um sorriso. E tem mais. Você vai me ajudar a montar. O menino entrou sem cerimônia, curioso, e fixou o olhar no antigo gravador que estava sobre a mesa. Isso aí toca música? Perguntou ele. Toca memória, respondeu Patrícia, pressionando o botão de play. O chiado invadiu a cozinha, mas desta vez, após o trecho da sacolinha, surgiu uma parte que Patrícia nunca havia escutado. Talvez fosse um pedaço da fita que não tinha sido rebobinado ou um cuidado da mãe para ser ouvido naquele momento. A voz de Dona Lourdes, firme e doce, ecoou pelo alto-falante. Se você está ouvindo na companhia de outras pessoas, melhor ainda, pois esta mensagem não é apenas para minha filha, é para quem vive por perto e se esqueceu. Nós somos vizinhos. O portão da minha casa não se fecha para a fome. E a jabuticabeira não me pertence, é de quem sente saudade. Um dia eu também precisei de uma sacola, e alguém deixou uma na minha porta sem fazer perguntas. Estou apenas devolvendo. Agora é com vocês. O menino arregalou os olhos ao ouvir aquelas palavras. Sua mãe também ganhou sacolinha, tia. Ele acrescentou enquanto Patrícia encarava o gravador atônita. Aquilo mudava tudo. A família sempre acreditou que Dona Lourdes iniciara sua ajuda por pura generosidade, mas agora compreendia que ela havia sido ajudada primeiro, guardando o gesto como quem conserva uma semente no bolso, aguardando a estação certa. Uma corrente antiga, silenciosa, recomeçava ali, dando sentido à frase que ela repetira no hospital: não brigue com o tempo, planta no meu lugar. Patrícia olhou ao redor como se visse uma fotografia ganhando vida. As vozes, as mãos, os passos, tudo se unindo em um mesmo compasso.
Aquilo deixara de ser apenas uma recordação da mãe. Agora era a essência dela se manifestando nas pessoas. Ganhamos sim, afirmou Patrícia, esboçando um sorriso que escondia lágrimas. E vamos continuar ganhando e compartilhando. É assim que não termina. Nesse momento, Helena entrou segurando uma lista. Patrícia, conversei com o padre. A paróquia vai disponibilizar a sala dos fundos para montarmos um estoque. E o seu Adalberto disse que vai fechar as compras do sacolão a preço de custo. Dona Cida surgiu logo atrás, trazendo um tabuleiro repleto de bolo. Falei com a professora do posto. Ela deseja organizar um reforço escolar para as crianças da Casa 14, enquanto a mãe delas busca emprego. Inteligente, Teresa ergueu um dedo ao ouvir um barulho do lado de fora. Vocês ouviram isso? Todos ficaram em silêncio, atentos. Do portão vinham sussurros, risadas contidas e passos. O que será que estava prestes a acontecer? Patrícia aproximou-se e avistou uma fila improvisada de vizinhos, cada um segurando pequenas sacolas. Um senhor trouxe 2 pacotes de macarrão, uma moça trouxe 3 caixas de leite, o proprietário da borracharia trouxe um saco de laranjas, e a avó da Porta Azul apresentou um suave obrigada, junto a um pote de doce de abóbora. A jovem de lenço na cabeça foi a primeira a falar. Dona Patrícia, todo sábado acordávamos esperando a sacolinha da sua mãe. Hoje viemos retribuir um pouco. Não é muito, mas é a nossa forma de agradecer. Alguém lá atrás começou a bater palmas, e o som atravessou o portão, ecoando no quintal. De repente, toda a rua, que um dia estivera em silêncio, aplaudia Dona Lourdes. Patrícia encostou a testa no portão, agradecendo internamente, como a mãe lhe se ensinara, sem palavras, apenas presente. Pessoal, disse ela com a voz embargada, mas firme. A casa está aberta. A jabuticabeira é de todos. Vamos montar isso juntos. Assim, a tarde transformou-se em um mutirão, com sacolas indo e vindo. Crianças ajudavam a amarrar barbantes, Helena registrava entradas e saídas, Teresa anotava necessidades de saúde e Cida distribuía fatias de bolo como se fossem abraços. No meio de tudo isso, o menino da bola furada puxou o braço de Patrícia e disse: Tia, minha avó disse que quando o vento passa e a folha balança sem motivo, é alguém que amamos dando notícias. Patrícia sorriu ao olhar para o alto. As folhas tilintaram suavemente como pequenos sinos, e era o tipo de milagre que não necessita de explicações. No final do dia, já com o céu tingido de laranja, Patrícia ficou sozinha por um momento no quintal. O gravador em silêncio, a caderneta fechada e o caderno azul aberto na última página em branco. Ela respirou profundamente e registrou. O testamento invisível da minha mãe não tratava de bens materiais, mas de pertencimento. Hoje, toda a rua herdou um quintal. Enquanto varria o chão, Patrícia deparou-se com um prego entre as raízes da jabuticabeira, preso a um retalho de fita vermelha, o mesmo tecido que um dia selou a tampa da caixa. Desamarrou-o e ao abri-lo, encontrou um bilhete cuidadosamente dobrado, escrito com serenidade. Patrícia, se a saudade apertar, ouça-as casa, e se a dúvida surgir, pergunte à rua. Eu plantei o amor nas pessoas, agora ele floresce em você. Patrícia apertou o bilhete contra o peito. Não havia mais incertezas nem solidão. O que começou oculto transformou-se em voz, e essa voz ganhou vida. No coração do quintal, sob a árvore que presenciou tudo, ela compreendeu a reviravolta. A mãe não tinha partido, ela se multiplicara. Daquele momento em diante, cada sacola deixada, cada consulta agendada e cada risada de criança tornariam-se partes vivas de Dona Lourdes percorrendo o bairro. A jabuticabeira tremulou suavemente, como se concordasse, e a história que parecia ter um fim desabrochou como um fruto maduro, doce, ácido e inteiro, anunciando que ainda restava uma última página.
aquela que transforma a saudade em um caminho para os que vierem depois. Com o passar do tempo, o sacolão da jabuticabeira tornou-se um elemento essencial na rotina do bairro, e as manhãs de sábado ganharam um novo tom. O portão de ferro não rangia mais de solidão, mas vibrava com o movimento. Pessoas chegavam, risadas ecoavam, o aroma de café pairava no ar, e o som do rádio antigo tocava suavemente. Patrícia já não chorava de saudade. Agora, sorria ao recordar momentos especiais. Certa tarde, enquanto varria o quintal, avistou uma menina de cerca de 10 anos parada no portão, segurando um caderno apertado contra o peito. Posso entrar? Perguntou a menina timidamente. Claro, querida, sinta-se à vontade. A menina explicou que a professora pediu para escrever sobre alguém que transformou a sua rua. Eu gostaria de escrever sobre a Dona Lourdes e sobre a senhora. Patrícia, emocionada, abaixou-se, olhou nos olhos da menina e respondeu: Escreva assim. Ela não mudou a rua. Ela nos lembrou que a rua ainda é boa. A menina sorriu, anotou com esmero e correu de volta para casa com o sol refletindo em seu cabelo. Após esse encontro, Patrícia voltou seu olhar para a jabuticabeira, sentindo o mesmo arrepio de antes, como se a mãe estivesse ali, observando tudo com orgulho. O vento passou, fazendo as folhas da jabuticabeira balançarem, e uma jabuticaba caiu, rolando até seus pés. Patrícia sorriu e pensou: Está certo, mãe. Eu sei. Pode deixar que eu continuo. À noite, sentou-se à mesa e escreveu a última página do caderno azul. O amor que minha mãe me deu não findou com sua partida, apenas transformou-se em um lar acolhedor. No aroma de bolos assando, nas risadas dos vizinhos e no som de sacolas sendo preparadas. Hoje percebo que o verdadeiro milagre da vida reside no fato de que o amor continua a caminhar pelas ruas, mesmo após aqueles que o semearam terem encontrado descanso. Com um suspiro de satisfação, ela fechou seu caderno com delicadeza e o guardou ao lado da caderneta marrom. Naquela noite, o bairro repousou em tranquilidade e o portão da casa, como prometido, jamais foi trancado. Assim, uma narrativa que começou na dor encontrou seu desfecho na esperança. Uma mulher que compartilhava seu pão conseguiu unir toda uma comunidade. E o amor materno, aquele que o tempo não consegue apagar, continuou a florescer nas mãos daqueles que aprenderam com ela o verdadeiro significado de cuidar. Se essa história tocou seu coração, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que você ama, pois relatos assim merecem ser eternizados. Ao final, antes de se despedir, clique na próxima história que já aparece na tela. Nos encontramos lá com mais uma narrativa que certamente tocará sua alma. Você está pronto para se deixar envolver por mais uma jornada emocionante?